Mais uma vez que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa de fato e de verdade estar reinando aí na sua vida através de sabedoria e entendimento para que você entenda as Escrituras. Eu sempre digo, a leitura traz conhecimento, mas o perfeito entendimento desta leitura, quando se trata da Bíblia, quem dá a mim, a você, é o Espírito Santo, ok? Vamos falar aqui a respeito um pouco da maldade, né? Muitos atribuem tudo de ruim a um ser espiritual chamado diabo ou Satanás. Mas de acordo com as escrituras, de acordo com originais do grego, Satanás quer dizer adversário, acusador, opositor, tá bom? Então, ou seja, não é um ser, tá, espiritual, não é uma criatura. Satanás não é uma criatura. Satanás quer dizer adversário, acusador, opositor, tá bom? No decorrer do vídeo você vai entender. Quando alguém, por exemplo, cai em prostituição, adultério, comete um homicídio, comete avareza, idolatria, muitos, né, religiosos dizem que essa pessoa está possuída por um demônio, por um espírito maligno, mas dizem isso por falta de conhecimento, por falta de entendimento, ou até às vezes mesmo para querer prender a pessoa através do medo, que é o que faz o sistema religioso. O sistema religioso prende a pessoa por medo. Medo de um diabo, medo de um devorador, medo de um Deus te soltar a mão. Então, ou seja, a pessoa não está indo em um templo religioso de fato por amor. Ele está indo porque ele tem medo de um certo ser criado por um sistema religioso que já vem desde lá de trás. Mas de onde vem a maldade? De onde vem todo esse tipo de coisa? Olha o que diz aí Marcos 7, 21. Olha o que diz aí. Da onde vem a maldade? Da onde vem a prostituição, que muitos falam que a pessoa está possuída por uma pombagira? Da onde vem o homicídio, que alguém mata alguém e uma pessoa diz que ele está com demônio? Veja da onde vem isso. Olha só o que diz aí Marcos 7, 21. Está escrito assim: porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, tá? Os homicídios, que é matar. Então, ou seja, está falando aqui, Marcos 7, 21, porque do interior do coração do homem. Mais uma coisa eu quero falar para você. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia não está falando desse órgão aqui, não. Quando a Bíblia fala de coração, está se referindo ao pensamento, à mente da pessoa, tá bom? Então está escrito assim, porque do interior do coração do homem sai. Então, da onde sai a maldade? Da onde saem os maus pensamentos? Da onde saem os adultérios? Da onde saem os assassinatos? Sai do demônio? Não, de acordo com as escrituras, está escrito assim, porque do coração dos homens saem os maus pensamentos, o adultério, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a desilusão, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro do coração do homem. Então, todos esses males não procedem de um ser espiritual chamado Satanás ou demônio, que foi inventado pelo sistema religioso. Não adianta você querer espernear, porque é a verdade. Se você não crê no que está escrito aqui, que foi o próprio Cristo que falou, o próprio Jesus de Nazaré que disse que do coração do interior do homem sai o homicídio, a avareza, a prostituição, tá? Todo o tipo de maldade está dentro do homem, está aqui no pensamento, está no coração, porque quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo à mente da pessoa. É daqui que vem a maldade, é daqui que vem os homicídios, é daqui que vem o adultério, tá? E é daqui que vem a prostituição, os maus pensamentos, sai tudo daqui, e não de um ser criado pela religião. Olha o que diz aí também, tá, meus amados, em Mateus
15, 19. Olha o que está escrito em Mateus 15, 19. Está escrito assim, por exemplo, do coração vem o raciocínio maus, assassinato, adultério, imoralidade sexual, roubo, falso testemunhos, blasfêmia. Então, ou seja, do coração, daqui da mente que vem esse tipo de maldade, tá bom? Então, meus amados, para completar aqui, para que você entenda, tudo isso sai de dentro do homem. Tudo isso está dentro do homem. Tudo isso procede daqui de dentro. A maldade está aqui. A maldade está no cérebro. A maldade está no pensamento do ser humano. Não é um ser espiritual criado pela religião. A maldade está dentro do coração do homem. A maldade está aqui. Vamos lá em Gálatas, tá bom? Para que você entenda. Vamos então para Gálatas 5,19. Você vai entender de onde vem as maldades, de onde vem tudo que não presta. De acordo com as escrituras, não vem de um ser criado pelo sistema religioso. De acordo com a Bíblia, tudo que não presta não vem de um diabo, de um demônio, de um satanás. Vem do próprio homem, está dentro do homem. Olha o que diz aí Gálatas 5,19. Olha o que está escrito aí, tá bom? Olha só o que está escrito aí. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, são obras da carne, não é obra da pombagira, tá bom? Impureza, lascívia, são obra da carne, tá bom? Idolatria é obra da carne, não vem de um ser espiritual. Feitiçaria é obra da carne, não vem de um ser criado pela religião, que eles põem a culpa no tal demônio, que quer dizer opositor, acusador, tá? Inimizade vem da carne, tá? Porfia, imulações, ira também vem da carne. Peleja, dissensões, heresia vem da carne, tá bom? Inveja vem da carne. Homicídio, que é matar alguém, não é uma pessoa possuída por um demônio, tá? Vem da carne, está dentro do coração do homem, tá bom? Bebedice vem da carne também. Glutonaria, que quer dizer guludiça, também vem da carne, tá bom? Coisa semelhante a esta, acerca da quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meus amados, de acordo com o que está escrito aqui, tudo que não presta provém de dentro do coração do homem, que é a mente. Lembrando mais uma vez, quando a Bíblia se refere de coração, ela está se referindo ao cérebro, à mente, aos pensamentos. Não este órgão aqui. Que esse órgão aqui só tem uma utilidade, que é bombear sangue para toda parte do corpo. Então, se você não crê no que está escrito aqui, em Gálatas 5,17, Mateus 7,21 e outros mais, infelizmente, você, então, pode jogar a Bíblia fora. Porque se você é contra com o que está escrito aqui, se aqui está escrito que os homicídios, tá? A prostituição, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a ira, as heresias vêm da carne. Infelizmente, você, de fato e de verdade, gosta de ser enganado por um sistema religioso. Eu sempre digo, quando acontece um problema, você tem que ir lá na raiz para você conseguir descobrir aquele problema. Assim é o mito chamado Satanás. Para você saber como surgiu isso, você tem que mergulhar na história, você tem que pesquisar e através de estudo que você vai descobrir a verdade. O próprio Cristo disse que os meus erros por não conhecer as Escrituras e por muitos não conhecer as Escrituras são facilmente enganados. São, como eu vou dizer, são alvo fácil na mão dos verdadeiros devoradores, do lobo. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, meus amados, se você é contra o que está escrito aqui, infelizmente você não pode carregar este livro, tá bom? Então, eu poderia até citar outros versículos aqui, como por exemplo lá em Gênesis 6,5. Vamos dar uma ida lá em Gênesis 6,5, tá bom? Para que você
tenha aí esse perfeito entendimento. Olha o que diz aí Gênesis 6:5. O próprio Deus disse. Tá? Olha o que diz aí Gênesis 6:5, para que você entenda. Olha só. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do coração era só maldade. Então, o homem já era má desde a sua meninice. Por isso que o próprio Cristo disse que a carne para nada presta, meus amados. Então, se você prefere acreditar no que o seu pregador, o seu dirigente diz do que o que está escrito aqui, infelizmente isso aqui para você é um engano. Isso aqui para você não passa de fábulas. Então, ou seja, se a Bíblia diz que os homicídios, maldade, prostituição, heresia, lascívia, ira, inveja vem da carne e está dentro do homem, e você acredita que isso vem de Satanás, que é um ser criado pelo sistema religioso, porque de acordo com os originais, Satanás quer dizer adversário, opositor, acusador, ou seja, toda aquela pessoa que se opõe contra a vontade de Deus. Vou citar um exemplo aqui na Bíblia, por exemplo, é Pedro. Quando Jesus disse para Pedro que ele precisaria morrer para ser cumprido as Escrituras, Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor, pode acontecer isso com você. E o que Jesus disse a ele? Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus. Então, ele era um diabo que a religião fala de rabo, chifre? Claro que não. Porque Pedro estava se opondo contra a vontade do Pai para com o Filho, que ele teria que passar por aquilo. Então, meus amados, e o próprio Jesus também disse: eu não escolhi a vós os 12, mas um de vós é o diabo. E ele estava se referindo a Judas. E Judas era um diabo? Não, meus amados. Por que ele disse isso? Porque Judas era aquele que iria traí-lo. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, parem de ser enganados por um sistema, que só, na verdade, aprisiona as pessoas pelo medo. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, tá bom? Não é isso que está aí hoje. Eu posso falar, eu nasci no sistema religioso, eu nasci no berço do sistema religioso. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, meus amados, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vai libertar você de todo esse tipo de heresia. O nosso Criador não quer que você siga, não quer que você se entregue a Ele por medo de um devorador, por medo de Deus soltar a mão de você, por medo de você não dizimar o devorador aí na sua casa. Não, meus amados. Deus não quer que você sirva a Ele por medo. Deus quer que você saiba que você é livre, mas que você sirva a Ele por amor, por desejo de estar servindo a Ele, por desejo de querer falar da maravilha dEle, de falar do verdadeiro Evangelho, tá bom? Da verdadeira palavra, porque o Evangelho é boas novas, boas notícias. É o dizer para você, Efésios 2,8, que você é salvo pela graça. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, mas eu e você não podemos fazer dessa liberdade libertinagem. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um líder religioso na sua vida dizendo o que você deve ou não fazer. Isso cabe a você. Agora, você sabe até onde você vai. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Colherá na carne. Então, eu espero que de fato e de verdade você passe a querer conhecer mais este livro que você carrega. E fiquem todos na paz do nosso Cristo ressuscitado.